Então, vamos lá. Agora, vou abrir aqui a sala. Perfeito. Então, vamos dar início. Então, eu sou o professor Matheus, mais uma vez. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Quem tiver alguma dúvida durante a aula, se de repente travou meu áudio, enfim, aconteceu alguma coisa, né? Vocês podem abrir o microfone e comentam, beleza? Se eu estiver falando muito rápido, vocês comentam também. Como eu falei para vocês, essa aula de hoje vai ser breve, vai ser curta, tá? Nós não vamos nos prolongar por muitas horas, não, vai ser bem tranquilo. Mas eu vou pedir o foco e a atenção de vocês nessa hora que vocês estiverem sentados aqui me ouvindo, porque vai ser valioso, tá? Por variadas razões, né? Uma delas, espero que esse conteúdo também ajude um pouco na prova de vocês. Por outra razão, vocês vão usar isso para a vida toda como professores, no caso. Basicamente, vocês que vão trabalhar com o cérebro, ainda mais com o cérebro de pequeninos, né, dos alunos, vai ser interessante vocês verem quão poderosas ferramentas vocês têm para estar trabalhando com esses alunos. Eu vou tentar fazer uma abordagem delas em cima de alguns tópicos, tá? Respondendo, na verdade, 3 perguntas, ok? Essas são as perguntas que vamos responder até o final da aula de hoje. Primeiro, para que serve o ensino das artes visuais, cênicas e musicais na escola? Vocês nunca se perguntaram sobre isso, né? Principalmente aqueles alunos que não gostam muito, né, de arte. Para que serve isso, basicamente? Tá? Como é que isso vai ajudar no desenvolvimento cognitivo da minha criança? Perfeito? Outro questionamento nós vamos estar respondendo. Quais são, né, as principais características do desenvolvimento cognitivo induzido pelo ensino da arte, tá? O que adianta aprender música? Como é que a música vai ajudar na matemática? Como é que o desenho pode ajudar em língua portuguesa? Como é que a dramatização, por exemplo, o teatro de uma criança fazendo um teatro pode ajudar, enfim, na geografia, na história, na matemática, no inglês e tudo mais. Vamos tentar responder isso ao longo da aula de hoje, com mais ênfase, na verdade, nesse tópico aqui, nós vamos dar mais ênfase na semana que vem, tá bom? Mas alguma coisinha nós já vamos estar comentando hoje. E terceiro, o aluno que aprende artes, em geral, ele é mais inteligente. Por quê? E vocês vão ficar pasmos ao observar o efeito que existe disso. Eu não vou dizer necessariamente na inteligência por si só, mas vamos dizer assim nas funções cognitivas, tá? Ou vamos chamar de funções executivas, perfeito? Funções executivas. Eu vou tentar escrever com o mouse, mas enfim, não vai ficar muito certo. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá? Então, é em cima desses tópicos nós vamos estar trabalhando, tá ok? Então, é o seguinte. Eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês terem uma noção, né? Que tipo de linguagens, além daquela linguagem textual, que nós podemos estar trabalhando com nossos alunos. Por exemplo, tá? Algumas delas, no caso eu coloquei 4, existem outras, mas as 4 principais, das quais vão surgir outras ramificações, né? São essas visuais, música, teatro e dança, ok? O que eu quero que vocês entendam, turma, é o seguinte: nós não vamos ensinar aqui sobre artes visuais, nem sobre música, nem sobre teatro, nem sobre dança, nem qualquer tipo de arte. A ideia não é essa, tá? Para que o professor possa trabalhar isso com seus alunos, ele não precisa ser um artista, perfeito? Essa é a premissa. Então não adianta você chegar e dizer assim, poxa, professor, mas como é que eu vou ensinar música se eu não sou músico, tá? Não é essa a ideia, né? Não é que vocês devem ser peritos na área para ensinar. A ideia é que vocês conheçam outras ferramentas além da leitura textual, por exemplo, que nesse caso a disciplina vai falar muito de linguagens, né? Então, além da leitura textual, outras ferramentas que vão auxiliar no aprendizado do aluno, beleza? E nesse contexto aqui, nós vamos estar trabalhando com o cérebro desses alunos. Nesse contexto, nós vamos elencar 4 delas, tá? Ao longo dessas aulas, vamos falar sobre essas 4 aqui. Mas isso tem um objetivo, tá? Turma, nós estamos no Brasil, ano 2020. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a arte ela tem um objetivo. Então, qual que seria o objetivo da arte, basicamente? É a cultura, tá? A música, o teatro, as artes visuais, a dança, isso é arte. E a arte é cultura. E a principal meta da cultura é transmitir conhecimento. Tá ok? Voltando nessa frase para vocês pegarem bem. Qual é o objetivo das artes? Se perguntar isso para vocês, é aqui, ó, transmitir conhecimento. As pessoas veem assim, é uma expressão de alguma coisa qualquer, enfim, fala-se muito hoje em dia de expressão. Isso não serve de nada se não transmitir
conhecimento, tá ok? Eu sei que eu vou pegar um ponto que pode ser um pouco pessoal aqui, eu não sei o gosto de vocês, né, meus alunos, mas, por exemplo, algumas pessoas dizem que determinado tipo de música é arte, quando na verdade não é, tá? Quando na verdade não é arte, porque ela não transmite conhecimento, sequer serve para o lazer, ok? Quando nós falamos de arte, o principal objetivo da arte e da cultura é transmitir conhecimento. Então, esse conhecimento ele não precisa ser necessariamente o conhecimento técnico, tá? Não é necessariamente o conhecimento técnico, mas ele é algum conhecimento que possa auxiliar no desenvolvimento da tua vida. Beleza? Boa parte dos exemplos que nós dermos aqui na aula hoje e na semana que vem vão envolver isso, tá? Então, mais uma vez, o objetivo de vocês, pessoal, não é transformar os alunos em artistas, tá? Transformá-los em artistas não é o objetivo, ok? Mas a ideia é que vocês façam eles aprender mais, perfeito? Aprender mais com os conteúdos das artes, tá ok? Eu vou começar dando um exemplo. Um exemplo muito simples. Lá vem o professor Matheus com seus gráficos, né? Você deve estar pensando assim, que gráfico é o que não falta nas minhas aulas. Mas olha só que coisa interessante. Aqui eu coloquei, eu vou traduzir para vocês, um gráfico muito simples, mas olha que coisa interessante. Em 2007, esse estudo aqui, ele envolveu alunos, tá? Nesse caso aqui, são alunos que estão entre 6 e 14 anos de idade, perfeito? Não está desenhado aqui, mas esses alunos estão entre 6 e 14 anos de idade. E alunos que estudavam, perfeito, na sua escola, né, participavam no ensino regular, mas alguns alunos não praticavam música, ok? Alguns alunos não praticavam música e outros praticavam também aulas de música, perfeito? Deixa-me só ligar aqui uma tomada, só um minutinho. Pronto, senão vocês já vão ficar sem me ouvir aqui. Então, voltando. Alguns alunos não praticavam música e outros praticavam música. Quais barras são essas, né? A barra o azul claro, essa daqui, ó, que eu estou riscando aqui, ó, esse azul claro, representa as notas em matemática, ok? Então, a média de notas em matemática dos alunos que não praticavam música. E olha os que praticavam música, olha como mais alto é. Tá vendo? São mais ou menos 2,5 pontos a mais de nota naqueles que praticam música, que é o azul escuro. Ok? Na leitura, aqui, ó, reading, no inglês, ó, aqueles que não praticavam música e aqueles que praticavam música. Perfeito? Na ciência, aqueles que não praticavam música e aqueles que praticavam música. A diferença aqui foi um pouco menor, mas ainda assim existia. E nos estudos sociais, aqui por último, ó, aqueles que não praticavam música e aqueles que praticavam música eram mais elevados. O que isso significa na prática, professor Matheus? Ora, isso mostra que aquele aluno que está no ensino regular, mas que também trabalha atividades artísticas em contraturno, por exemplo, ele tem melhores notas acadêmicas do que aquele aluno que não fez esse tipo de trabalho. Olha que coisa interessante. E essa talvez seja uma das principais justificativas pelas quais vocês, por exemplo, professores, que muitas vezes querem, poxa, eu estou desempregado, tal, vou tentar trabalhar com um projeto, né, numa secretaria do município, numa secretaria do estado, numa escola em específico, eu quero trabalhar com um projeto, mas eu tenho que justificar para que quer seja o secretário de educação, o prefeito, o governador, enfim, eu tenho que justificar para ele me pagar meu salário para mostrar que eu posso auxiliar os alunos a aprenderem mais. Tá? Se vocês mostrarem um dado como esse, isso é uma justificativa muito forte, porque vocês têm uma evidência baseada na ciência, na literatura, que mostra que aquele aluno que participa de atividades artísticas, ele tende a ter melhor desenvolvimento. Agora nós vamos entender depois, ao longo das aulas, né, dessa aula de hoje, começando, e na semana que vem, e também na terceira semana, nós vamos tentar entender um pouquinho como que isso ocorre, tá? Por que isso ocorre, na verdade. Outra evidência para vocês, vocês não precisam decorar esse gráfico aqui, tá bom? Não é a ideia. Eu só vou tentar explicar resumidamente para vocês. Nós não vamos perder muito tempo em cima disso. Mas, o que que é? Esse dado aqui, pessoal, é de 2020. Mais recente do que isso, só se desse do futuro, beleza? O que que ele nos mostra basicamente? Aqui nós temos um lado A e o lado B, tá? Aqui o lado A e o lado B.
Perfeito? Desse lado A, aqui, são os alunos que, dentro das aulas de música, trabalhavam só com vocal, com canto, tá? E desse lado aqui, os que trabalhavam com instrumentos. Perfeito? Com instrumentos. E nós temos vários aspectos aqui. Então, as aulas de inglês, nesse caso, o inglês 12, inglês 10, ciência 10, matemática 10. Aqui são pelos anos, né? Então, matemática, os alunos de 10 anos, ciência, os alunos de 10 anos, de inglês, os alunos de 10 anos, e inglês, alunos de 12 anos. Tá? Nesse caso, inglês como língua materna, porque esse estudo foi feito em países de língua inglesa. E o que acontece? A comparação daqueles alunos que não faziam música, sempre a primeira linha aqui, ó, os alunos que não faziam música. Tá vendo? Sem música, mesma coisa aqui, ó, sem música, né, sem música e sem música. E olha como a pontuação desse sem música é sempre menor comparativamente à pontuação dos outros. Estão observando isso aqui, ó? Que pontuação são essas, professor Matheus? Isso diz respeito ao nível de envolvimento. Nós temos aqui, ó, por exemplo, no lado B, aqueles que não praticavam instrumentos, ok? Aqueles que eram enganjados, muito enganjados, e esse very highly engaged, né, que é do inglês, muito enganjados, aqueles que eram musicistas praticamente, né, tocavam muita música, como eles tinham melhores scores, melhores notas do que os outros. Tá vendo a diferença? E isso serve para todos os parâmetros, tá? Isso serve para todos os parâmetros. Isso mostra mais uma evidência para vocês. Mostra que aquele aluno que é bastante enganjado, quanto mais enganjado ele for no ensino artístico, ou nesse caso, na aprendizagem artística, melhores vão ser as notas acadêmicas deles. Isso não vai fazer com que ele seja melhor artista simplesmente, mas vai fazer com que o aprendizado que ele teve naquela linguagem artística consiga ser transmitido para outro tipo de aprendizagem. Perfeito? Tá dando para entender essa lógica? Turma, eu pergunto agora, vou pedir que vocês, por gentileza, abram o microfone. Deu para entender até agora essa lógica que eu fiz? Tá dando para acompanhar? Como é que tá o ritmo? A Suana ali que está com o microfone aberto, pelo jeito. Tem alguém me ouvindo? Sim, professor, tudo sossegado. Então beleza. Então vamos em frente. Às vezes eu só preciso disso, só de um feedback para saber que vocês não estão aí. Senão daqui a pouco eu olho para a tela e só vejo isso aqui, ó. Sabe aquele Z do pessoal dormindo assim, né? Tá ali com os olhinhos tudo fechadinho e tal. Então, não durmam durante essa aula, tá? Nós não vamos demorar muito. Então vamos resumindo a história. Então eu comecei mostrando essas evidências, tá? A ideia é que vocês estejam municiados, né, digamos, preparados com essas evidências aqui, para que quando vocês precisarem entrar com um projeto, por exemplo, de linguagem artística, tá, vocês saibam para que ela serve, basicamente. Não simplesmente para dizer para o secretário de educação ou para o governador, enfim, da educação, não simplesmente dizer, porque trabalha a expressão do aluno. Mas de que serve trabalhar a expressão? Tá? Ele quer ver resultado. Então, vamos mostrar evidências que mostram o resultado. E essas evidências eu tenho tentado mostrar para vocês. Perfeito? Então, qual é o papel da arte na educação das crianças? Um dos papéis, tá? Um deles é na criatividade. Geralmente por quê? Aquela criança que está enganjada no ensino artístico, ou pelo menos na aprendizagem artística, ela tem o cérebro mais criativo. O que é a criatividade, basicamente? Vamos tentar resumir em outras palavras. O que é a criatividade? É o criar novas ideias para solucionar um problema. Perfeito? Então, eu tenho um determinado problema, eu não estou conseguindo resolver da maneira convencional, então eu crio um novo mecanismo, por isso que vem criatividade, né? Então eu crio uma nova atividade, um novo mecanismo para tentar solucionar aquele problema, muitas vezes com sucesso. Ora, aqueles alunos que estão enganjados, eles têm melhor criatividade do que aqueles alunos que não estão enganjados numa atividade artística. Como que isso ocorre basicamente? Aqui, ó, eu vou mostrar uma evidência para vocês, no caso esse termo em inglês, no caso do Creative Cognition and Brain Network Dynamics, significa, né, a cognição criativa e a dinâmica de ligação do cérebro. O que ele mostra basicamente? Primeiro, o pensamento ele é complexo,
Perfeito. Mas as crianças criativas, né, no caso, as pessoas criativas, elas são mais capazes de ativar redes cerebrais que geralmente funcionam separadamente. Tá? O que que isso funciona, o que que isso significa na prática, professor Matheus? Mostra que, vamos supor, um aluno que aprende a tocar guitarra, tá? A hora que ele está tocando, quando ele falha de repente uma nota, ele consegue, dentro da música, entrar de novo no ritmo. Perfeito? Esse é um exemplo simples que eu estou colocando. Então, ele consegue arrumar aquilo dali. Parece que no cérebro dessas crianças, no cérebro dessas pessoas, eles conseguem transferir essa capacidade de resolver um problema rapidamente para outras atividades também. Então, geralmente, eles tendem a conseguir ser mais criativos em outras funções também. Tá? Porque partes do cérebro que funcionavam separadamente, quando você trabalha, por exemplo, no caso da música ou outros tipos de artes, eles costumam trabalhar em conjunto, tá? Costumam agir em conjunto. Isso facilita a velocidade e a eficiência, digamos assim, das tuas ações. O outro aspecto que foi colocado na questão da criatividade é o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui mais 3 evidências para vocês. A primeira, no caso, foi observada de músicos e pianistas, né? A capacidade que eles têm de criar determinados tipos de arranjo que outras pessoas que não são tão enganjadas não são capazes nem de conceber. Outra coisa que foi feito é que as crianças que estão, nesse caso aqui, nessa evidência aqui do meio, tá? São pessoas que estão envolvidas em atividades de desenho, por exemplo, então a parte criativa de desenho, eles têm mais criatividade para a ideia de desenhos de capa de livros. Então, quando é mostrada uma história para aquelas crianças, por exemplo, quando eles precisam desenhar uma capa para representar aquela história, simplesmente um desenho que representa aquela história, os desenhos mais criativos são daquelas crianças que estão acostumados a realizar artes visuais. Olha que coisa interessante. Comparativamente com aquela criança que não tem esse hábito. A mesma coisa serve para a composição poética. Aqui nós entramos na parte de escrita, tá? Escrita e leitura. Então, crianças que participam de artes são mais hábeis na escrita e leitura, comprovadamente através da composição poética. 4 dicas agora de como vocês podem promover a criatividade do teu aluno, tá? A primeira, basicamente, é utilizar tempo para brincadeiras criativas. Lembra-se da disciplina anterior que nós falamos da ludicidade, né? E desenvolvimento motor? Que tipo de brincadeira pode ser? Olha, pode ser brincadeira simbólica, brincadeiras com regras, brincadeira de faz de conta, mas desde que dê a oportunidade para elas serem criativas, tá? Como é que eu vou dar essa oportunidade para eles, professor? Ora bem, a partir do momento que você lançar um problema, veja como é que ela vai resolver o problema, tá? Isso é criatividade, é você resolver o problema muitas vezes sem nada por perto, sem capacidade, sem ter ferramentas para aquilo, tá? Então, quando você consegue ser criativo o suficiente para isso, isso é um ponto positivo. Por exemplo, vamos jogar basquete, mas eu não tenho uma cesta de basquete. Dá-se um jeito, usa um balde, por exemplo, tá? Você começa a observar isso na criança, e quando você dá espaço para esse tipo de brincadeira e abre espaço para essa oportunidade, ela se torna mais criativa. O outro, permita a criança perseguir seus interesses, tá? Foi observado com criancinhas que elas costumam se enganjar mais naquela atividade que ela promove por si só, do que propriamente aquela atividade que vem de fora, que o professor propõe para ela, por exemplo. Então, quando você permite a criança desenvolver um pouco mais o interesse dela, facilita para ela ser mais criativa, tá? Muitas crianças estão tão acostumadas a receber ordens, a receber regras, por exemplo, que elas não têm espaço para criatividade, porque elas acham que todo mundo ao redor dela vai estar criando as atividades para ela, vai estar fazendo as regras, vai estar fazendo tudo que ela precisa fazer. Então, ela não tem por que se esforçar por ser criativa. Então, quando você dá uma liberdade e permite que ela persiga os interesses dela, desenvolve mais a sua criatividade. Um terceiro aspecto, né, dos 4, não impõe suas opiniões nos gostos da criança, tá? Gosto é gosto, pessoal, e a criança também tem o seu gosto. Você pode, obviamente, impor, delimitar algumas regras, delimitar alguns limites, isso com certeza, mas não opine no gosto, tá? A ideia de você opinar no gosto da criança é meio complicado. Então, uma criança que tem um hábito, uma maneira de desenhar, uma maneira de tocar um instrumento, uma maneira de cantar,
por exemplo, não vale a pena você inibi-la opinando sobre o gosto, né? Porque vai ficar marcado na mente dela que o professor não gosta daquilo, então ela se fecha, tá? Então essa não é a ideia para desenvolver a criatividade. E por último, basicamente, ajude a criança a explorar o mundo. Como é que eu faço isso? Aumente a gama de estímulos. Eu fico muito triste, tá? Agora eu sei que é um aspecto mais ou menos pessoal, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fico muito triste em passar por escolas que, quando vão tocar música para as crianças, só tocam música em língua portuguesa, tá? A criança nunca teve contato com língua estrangeira. Daí chega no sétimo, oitavo ano que tem inglês, não, tem que aprender inglês. Mas o que que adianta? Todas as cantigas de roda estavam em português. Todas as cantigas de cores estavam em português, as letras, né, tudo estava em português. Então, por que que eu tenho que aprender inglês de uma hora para outra? Aí ela não vai aprender. Então, quanto antes você estimular para ela que o mundo é muito maior do que aquele mundinho que ela está acostumada, antes ela vai ser mais aberta a experimentar novas coisas e conseguir desenvolver sua criatividade. Perfeito? Então, professores, trabalhe em outras línguas, trabalhe em outras coisas do mundo, tá? Como um todo. Mostre que o mundo é muito maior do que o nosso país. Perfeito? Outro aspecto, então, né? O estudo, basicamente, o envolvimento nas artes, ele melhora o desempenho acadêmico. Aqui tem uma coisa interessante. Talvez a principal razão pela qual o cérebro da minha criança é beneficiado com esse tipo de ensino, tá? A melhoria do desempenho acadêmico. Como eu mostrei nas evidências anteriores, tem melhores notas na matemática, melhores notas na leitura, melhores notas na ciência e tudo mais. Por quê? Geralmente estão envolvidas, né? Estão enganjadas no estudo de arte, digamos assim. Essa pesquisa ela mostra que, depois eu até não citei ela aqui, mas acho que está no final da aula. Mas alunos que participam regularmente de atividades artísticas, né? 3 horas por dia, 3 dias por semana, durante um ano, tá? Ou seja, um ano num contraturno, né? 3 dias por semana, eles têm uma probabilidade de 4 vezes de chances melhores, tá? De resultados acadêmicos em feiras de matemática e ciências, tá? Ou mesmo de receber prêmios por escrita. Ou seja, a escrita deles é melhor, a ciência é melhor, a matemática é melhor que os alunos, porque eles estão enganjados nesse tipo de atividade. Qual que é a chance disso, professor Matheus? 4 vezes mais. Aí você vê muitas vezes na escola aquele aluno que os professores costumam dar muita justificativa desse tipo, né? Mas o fulano é filho de gente rica. Tá em escola particular. Porque, enfim, filho do médico, filho do prefeito e tal. Isso não tem interferência nenhuma. Tá, vamos supor, tem interferência pelo contexto social, mas, independentemente do nível social, tá? Independentemente do nível social, se você for estimulado, você tem essas chances. O que acontece muitas vezes na nossa sociedade é que falta o estímulo. Tá? A criança não recebe esse estímulo. Então, eu posso melhorar o desempenho acadêmico do meu aluno simplesmente envolvendo esse tipo de coisa aqui. Professor, mas eu não tenho como fazer um projeto com 3 horas por dia. Então, começa com 1 hora por dia, durante, ao invés de 3 dias, 2 dias na semana, durante 6 meses, por exemplo. E observe o resultado daquelas crianças que fizeram isso, daquelas crianças que não fizeram isso. E você vai ver quão palpável isso é. Ok? Outras evidências, por exemplo, no desempenho acadêmico, essa evidência aqui é baseada nesse estudo, tá? O que acontece aqui basicamente? Eu não vou entrar em detalhes para vocês aqui, mas os minutos por semana na educação artística, tá? Eles podem predizer o desempenho em matemática e na leitura na pré-escola à quinta série, ok? O que isso mostra basicamente? Quanto mais minutos por semana você lê, tá? Quanto mais minutos por semana você lê, melhor vai ser o resultado desde a pré-escola até a quinta série, tá? Ou agora seria, no caso, o quinto ano, tá bom? Aqui eu coloquei como série porque eu sou do tempo da série ainda. Perfeito? E olha que coisa interessante. Quando os autores são questionados sobre isso, né? Como é que ocorre esse efeito, basicamente? Várias evidências os autores colocam, mas uma delas é o quê? O contato do aluno com a educação artística, tá? Então, quanto mais educação artística ele tem, ok? Melhor vai ser o resultado na leitura dele da pré-escola quinta série. Aqui, como eu falei anteriormente, não é quanto mais ele lê, quanto mais minutos de educação artística ele participa. Perfeito?
e melhor vai ser o resultado de leitura ao longo do tempo. Outro aspecto do desempenho acadêmico, por exemplo, né, que o contributo mais significativo, né, isso ocorre principalmente com alunos que estão em baixo desempenho escolar. É perceptível também naqueles alunos que têm bom desempenho. Só que é óbvio, quando o aluno já está numa boa situação, né, o aluno já está aprendendo bastante, ele não tem como ir além daquilo, né, sobrepujar aquele desenvolvimento. Então, geralmente, onde é mais observado isso é aquele aluno que tem as piores notas. Então, aquele aluno que tem as piores notas no início, quanto mais ele trabalha esse ensino artístico, melhor vai ser a magnitude de melhoria das notas em longo prazo. Perfeito? Outro comentário que vale a pena citar que os autores colocaram, e eu gosto de colocar isso aqui abaixo para vocês terem essa atenção. Existem várias formas de arte, como nós vimos, né? A música, as artes cênicas, por exemplo, a dança, as artes visuais e tudo mais. Mas parece que a educação musical instrumental, okay? Ou seja, você aprender um instrumento, ele tem maior impacto no sucesso acadêmico do que a dança, por exemplo. Então, a música, tá? A música parece ser uma das melhores ferramentas, mais eficientes para o desempenho acadêmico, comparativamente aos outros métodos de artes. Ok? Então, aqui nós já estamos começando a ver, existem alguns que são melhores do que outros para determinadas situações. Ok? Outro aspecto, habilidades motoras. Antes de eu avançar para cá, eu vou perguntar para vocês, turma, como é que está o ritmo? Tá bom? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Como é que tá o tom de voz? Quem quer abrir o microfone, por gentileza, pode falar? Tá bom, professor? Beleza, então vamos em frente. Habilidades motoras, então. Por exemplo, como é que pode... Olha só que coisa interessante, né? A ligação da disciplina que nós tivemos no mês passado para essa de agora. Como é que pode a participação dos ensinos da arte, por exemplo, melhorarem a minha habilidade motora? E olha que coisa interessante. Muitas vezes a habilidade motora... Agora eu vou falar especificamente da habilidade motora fina, da motricidade fina. Ela é mediada pelo estímulo. Tudo, na verdade, no meu aprendizagem, ele é mediado pelo estímulo, tá? Eu tenho que ser estimulado para desenvolver. Mas alguns exemplos muito simples começam muito cedo. O fato da criança, por exemplo, conseguir desenhar um círculo, tá? Nós temos, por exemplo, por volta dos 3 anos de idade, a criança deve ser hábil em conseguir desenhar um círculo. Um círculo como esse daqui, ó. Beleza? Aliás, esse daqui desenhado pela criança ficou melhor do que o meu aqui agora, mas vamos supor que isso aqui é um círculo. Tá? Você sabe que eu já tenho mais do que 3 anos, então tá valendo. O que acontece? A criança que desenha bastante, ou pelo menos que ela é estimulado a desenhar, ou seja, a pegar um lápis, a riscar exatamente dentro do... Vamos supor que eu tenho aqui um desenho que tem uma linha, tá? E eu tenho que riscar exatamente dentro dessa linha aqui, ó, como estou tentando fazer, só que considere que eu estou com mouse, tá bom, pessoal? Então eu não estou com caneta. Tá? Mas eu estou conseguindo aqui, ó. Beleza? Essa simples atividade aqui, ok? Essa simples atividade aqui, quanto eu estimular determinadas vezes ao longo da semana, ao longo do mês, simples atividades como essa ajudam o meu cérebro a conseguir coordenar meus movimentos através da habilidade motora, perfeito? E esse tipo de brincadeira ou de atividade, ela é muito usada na linguagem artística, ok? Na linguagem artística. Quantos cadernos de desenho nós tínhamos que fazer esse tipo de exemplo aqui. Isso ajuda muito o desenvolvimento da habilidade motora da criança. Com 4 anos de idade, por exemplo, ela já deve ser hábil em conseguir desenhar um quadrado. Tá? Com 4 anos de idade, a criança tem que conseguir desenhar um quadrado com habilidade. Tá? Um quadrado, não precisa ser um quadrado perfeito, mas ela tem que saber que os lados vão estar mais ou menos iguais. Ao mesmo tempo, cortar essas linhas com tesoura. Ok? Então, se você vê que talvez a criança está com 4, quase 5 anos de idade e não consegue operar uma tesoura para cortar, por exemplo, cortar linhas com uma tesoura, é sinal que talvez eu tenha que estimular ela nessa área, estimular essa habilidade motora. Algumas ferramentas são muito eficientes para essa motricidade fina. Uma que eu já trabalhei com meus alunos na educação física, por exemplo, é bolinha de gude. Né? Bolinha de gude você trabalha a motricidade fina, porque você
desenvolve exatamente o movimento das falanges dos dedos que vão ser responsáveis por gerar esse tipo de movimento e também para operar uma tesoura. Mesmo vai servir para as artes de desenho, tá? O desenho, né, como esse exemplo que eu citei aqui para vocês anteriormente, né? Você desenhar, você pintar, você controlar um lápis com maestria, digamos assim, ele vai facilitar o desenvolvimento de habilidades motoras e pode fazer com que eu desenvolva que eu tenha melhores desempenhos para usar uma caneta, para ter uma letra mais bonita, ou pelo menos legível, que é algo que falta muito hoje no mundo, ou conseguir pelo menos operar uma tesoura com segurança. Perfeito? Que tipo de habilidades que vão ajudar a criança, então, quando elas aprendem a escrever? Tá? Desenhar círculos, percorrer linhas retas, manusear a tesoura, dobrar papel, modelar esculturas com areia, tá? Esse tipo de coisinha aqui, pessoal, olha que coisa simples, né? Aí o pessoal fala assim, poxa, o professor não consegue ensinar uma coisa boa para o aluno aprender a ter uma letra melhor, tá? E hoje é verdade, a criança está tão habituada a não escrever mais que ela perde um pouco da habilidade de coordenar uma letra e de uma letra boa, tá? Mas às vezes eu tenho que usar minha criatividade como professor. Então eu posso começar a aplicar isso daqui, ó. Eu não preciso necessariamente ensinar ele a escrever todas as letras para ficar a letra boa, mas eu ensino ele a desenhar círculos, tá? A determinadas regras dentro desses círculos, a percorrer linhas retas, manusear a tesoura, dobrar papel, ou seja, o origami, né? Origami. Modelar escultura com areia, isso é excelente para a motricidade fina, e são todas situações que eu posso trabalhar a linguagem artística, dentro disso aqui, ó, a linguagem artística, e ainda desenvolver a habilidade de escrita da minha criança, beleza? A confiança, por exemplo, tá? Como é que a arte vai ajudar na confiança, desenvolver a confiança do meu aluno, ok? Geralmente, isso ocorre mais, tá? Os tipos de artes que são mais perceptíveis a desenvolver a confiança do meu aluno estão envolvendo música e dramatização, ok? E geralmente ocorre da infância, digamos assim, quando eu pegar essa infância dos 6 anos até a adolescência, né? Meus 15 ou 16 anos de idade, é onde eu tenho o maior impacto. Então, eu tenho uma janela de quase 10 anos para estar trabalhando esse tipo de atividade para desenvolver a confiança do meu aluno. Não à toa, se você observar uma criança de, por exemplo, 3 ou 4 anos de idade, ela não é muito tímida, tá? Ela costuma se engajar nas atividades, participar e tudo mais. Mas aquela mesma criança, muitas vezes, se não seguir nesse tipo de estímulo, se eu não continuar estimulando ela, quando ela tiver com seus 9 para 10 anos de idade, ela vai ficar muito mais tímida. Tá? Então, ela era muito extrovertida, ela vai passar a ser muito mais tímida. Que tipo de atividade eu tenho que estimulá-la para desenvolver mais essa confiança, por exemplo? Música e dramatização são ótimos exemplos. Aqui eu coloquei esse estudo aqui para vocês verem, mas qual que foi o resultado desse estudo aqui, basicamente? É um estudo de revisão, né? Mas o que foi que eles revisaram? Quais foram as principais conclusões? As atividades estruturadas, tá? Principalmente aquelas em grupo, ou seja, aquelas que envolveram interação social, elas ajudam a criar resiliência e contribuir para o bem-estar mental positivo de crianças e jovens. Sem contar que isso daqui, pessoal, é em longo prazo, perfeito? Ou seja, eu vou dar um exemplo simples para vocês aqui, ok? Eu sei que não vai ser cabível a todos aqui na sala, né, o que estão ouvindo, mas não preciso responder em voz alta, mas pense na vida de vocês. Quando vocês têm medo de falar em público, tá? Quantos de vocês, se derem um microfone para falar na frente de 300 pessoas, vão ter coragem de falar? Alguns não vão conseguir nem falar o próprio nome, tá? Por quê? Muitas vezes é falta de confiança. Se você observar no teu histórico de vida, nas tuas interações familiares, muitas vezes você vai ver que essa tua confiança não foi colocada à prova nas idades mais tenras, quando você era mais jovem. Muitas vezes por quê? Você não foi estimulado, tá? Se os professores estimulassem mais a criança a participar de atividades teatrais, por exemplo, ou música, em situações que você desafia sair da zona de conforto e se colocar na frente de outras pessoas, quando você chega na idade adulta, você é muito mais confiante, porque você vai ver que você dá uma palestra em público, não vai te matar, né? Algumas pessoas dizem que morrem de vergonha, né? Fisiologicamente é impossível, ok? Então você não vai ter como morrer de vergonha, né? Literalmente. Mas vale a pena nós pensarmos sobre isso. Na aula que vem nós vamos dar mais detalhes nesse aspecto.
Estamos chegando no fim dessa aula de hoje, mas eu vou comentar agora um pouquinho da aprendizagem visual. Então, o papel da arte, né, na educação das crianças e como que a aprendizagem visual entra neste processo. Muito diz respeito à capacidade de fazer com que a criança consiga interpretar, ok? Reconhecer e fazer uma leitura de situações, mesmo sem a presença de texto, tá? Então, eu consigo reconhecer um variado número de informações, mesmo sem texto. Na aula que vem, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que vão entender exatamente isso que eu estou falando. Mas a ideia é você tornar o aluno criativo o suficiente para aprender isso, ok? Sem ele ter que ler. Até as crianças mais pequenas, por exemplo, eu coloco aqui, eles sabem operar, por exemplo, um smartphone e tablet, né? O que significa que mesmo antes de saber ler, elas já recebem e sabem processar informações visuais. Por exemplo, se eu fazer um desenho aqui para vocês, ó, eu tenho certeza que vocês vão saber o que é esse desenho aqui, ó. Quando vocês veem na rede de celular de vocês, esse desenho aqui, é mais ou menos assim, né? Ok? O que isso... Bom, não é bem assim, mas... O que isso está desenhado, basicamente? Não é a rede do Wi-Fi? Né? Está isso aqui escrito Wi-Fi. Opa, isso aqui é internet, né? Isso aqui era para ser uma rede Wi-Fi, não consegui desenhar muito bem o desenho. Tá? Opa, isso aqui é sinal da internet, ok? O que significa isso aqui? Quando você vê no controle remoto, tá? Isso aqui é o play, professor. Isso aqui é o play. Tá, mas quem que disse que um triângulo assim é o play? Como é que a criança sabe que se ele clicar ali muitas vezes, uma criança de 5, 6 anos consegue operar um controle remoto que não tem nenhum texto, mas ela consegue operar com muita eficiência. O que é isso? É leitura. Tá? Ela não precisa ser necessariamente alfabetizada para saber aquilo. Ela aprendeu como? Por aprendizagem visual. Então, os símbolos estão emitindo uma leitura para ela, ela consegue reconhecer aquele símbolo e consegue operar facilmente. Eu sei que isso aqui é o play, professor, isso aqui é o stop. O quadradinho para o vídeo. Tá? Isso aqui é o stop. Tá? Isso daqui é o pause, ó, tem dois risquinhos assim, ó, isso aqui dá uma pausa, né? O pause. Okay? Então, a criança consegue, através desses simples atos, né, muito simples, na verdade, consegue reconhecer. Na semana que vem eu vou dar mais instruções a esse aspecto, como o cérebro funciona. E qual é o papel do professor nisso, basicamente? Tá? É estruturar esse aprendizado. Ok? Estruturar esse aprendizado. Não significa que o professor deve ensinar o que é o play, o que é o stop. Eu estou dando isso aqui como exemplos, não é isso que você vai ensinar diretamente, mas a ideia é fazer com que ele reconheça o mundo ao redor dele através do visual, tá? Mesmo um quadro bem desenhado, ele consegue extrair um grande número de informações se ele for estruturado para isso. Se o professor conseguir estruturar ele a ler aquele quadro, tá? Eu posso escrever um texto sobre um quadro de um desenho, mas simplesmente porque eu sei ler o desenho, perfeito? Então vale o professor conseguir estruturar este conhecimento. Ok? Turma, como eu falei, hoje a aula foi rápida, na verdade, bem rápida, né? Está sendo. Pergunto para vocês, ficou alguma dúvida? Ficou algum comentário? Alguma queixa do professor? Algum elogio? Alguma sugestão? Fale agora ou fale daqui a pouco. Por gentileza, deu para entender tranquilo? Tudo certo, professor. Tudo certo? Teve alguma coisa nova que eu mostrei? Alguma coisa que não era nova? Alguma dúvida que vocês tiveram? Tá Por perfeito. enquanto, tudo certo. Tudo certinho? Olha, que turma esperta, então. É o seguinte, pessoal. Deixa eu só terminar meu desenho, tá bom? Porque já que eu tô falando de arte aqui, então, antes de eu avançar, deixa eu só terminar aqui. Não vou deixar a coisa incompleta, né? Estão conseguindo enxergar meu desenho aqui, não? Senhor? Oi? Prontinho. Tá bom? Ó, isso aqui não é um gesto obsceno, tá bom, pessoal? Deixa eu até apagar a mão aqui, porque parece que tá fazendo um gesto obsceno. Não é isso, tá? Então, para a próxima aula, eu vou até adiantar alguma coisinha aqui para vocês. Então, próxima aula, tá? O que nós vamos estar trabalhando na próxima aula, então? Primeiro, o papel das diferentes tipos de artes no desenvolvimento da criança. Então, nós já falamos alguns tipos delas, tá? Mas vamos falar especificamente como é que a música entra por aqui, como é que a dramatização entra, como é que o desenho entra, como é que a dança entra, enfim, específicos, vamos tentar especificar um pouquinho mais, né, de como que essas diferentes
papéis de artes, entro no desenvolvimento cerebral da minha criança, ok? O outro, vamos falar um pouquinho sobre a importância da linguagem simbólica, que eu estava comentando anteriormente para vocês, tá? Conseguir fazer uma leitura, tá? Conseguir fazer uma leitura mesmo sem texto, tá? Uma leitura mesmo sem um texto. E por isso que eu quero tanto a presença de vocês na próxima aula, lógico, além da aula como um todo. Eu vou passar as instruções para o PIPA do semestre e para a prática de ensino. Mas professor, mas isso é só para novembro e dezembro. Sim, é só para novembro e dezembro. Depois até pode ser que eu repita novamente. Mas quanto antes eu comentar com vocês, antes vocês vão estar preparados, tá? Apesar de que vocês já devem ter lido no portal, já está disponível lá todo o material para vocês estarem acessando. Mas vale a pena, eu vou estar comentando um pouquinho só para vocês não ficarem tão perdidos ao longo dos próximos meses, tá ok? Então a ideia é essa, o que nós vamos estar fazendo na próxima aula. Então, a primeira aula foi essa introdução, a segunda aula vamos trabalhar isso daqui, e na terceira aula, que vai ser na terceira semana do mês, antes da prova, o que nós vamos fazer? Eu vou passar um conteúdo muito simples, em questão de 10 minutos, só para complementar esse aprendizado de vocês. E vamos fazer uma revisão da disciplina, tá? Mas para essa revisão da disciplina, eu preciso de duas coisas de vocês. Primeiro, que vocês, até por causa da nota de vocês também, né? Acessem o portal, pessoal. Façam as atividades, façam os exercícios, ok? Leiam o conteúdo do livro, tá? Leiam o conteúdo do livro de vocês. Façam as atividades, beleza? Leiam o infográfico, interpretem ele, manuseiem o portal a maior parte de vezes possível. Porque quanto mais vocês usarem o portal, perfeito? Mais vocês lerem, melhor vai ser o desempenho de vocês na questão de dois fatores. Primeiro, aprendizado, tá? Mais vocês vão aprender, basicamente. E segundo, a nota de participação, tá? A nota de participação. Que ela é mediada pela participação no portal, principalmente, tá? Então, eu peço que vocês, né, estejam praticando as atividades lá, acompanhando, porque isso vai melhorar o desempenho de vocês. E se acontecer, de repente, vocês não forem muito bem na prova e tal, enfim, vocês vão ter outras notas que vão poder ajudar. Uma delas é a participação, então quanto mais vocês participarem lá, melhor. Beleza? Turma, me coloco agora à disposição de vocês. Ficou alguma dúvida final? Algum comentário? Sobre o PIPA, já chegaram a dar uma lida? Não? Estão curiosos para saber alguma coisa? Quer que ele explique semana que vem? Ou não precisa explicar? Podem falar comigo, turma. E o professor, Oi. quanto ao momento review, eu queria saber, então, eu estava vendo então para montar um texto com aqueles tópicos que estão ali conforme está no material que está no portal ali, não é isso? Exatamente. Uhum. Eu posso botar em tópicos e falando ele, ou tem que ser um texto montadinho, tem alguma regra? Não, pode ser das duas formas, tá? Nesse caso, das duas formas, não faz mal. Da forma que eu achar melhor, então. Da forma que achar melhor. Assim, é o Dimara que tá falando, né? Isso. É o Dimara, né? Isso, é o mesmo. É que eu não vi aqui. É o seguinte, Dimara, na verdade, eu quando eu corrijo, porque assim, os momentos do review, na verdade, eles são aleatórios para os professores, tá? Então, não é sempre eu que vou estar corrigindo. Eu corrijo alguns, às vezes vai para outro professor, é difícil a gente saber, na verdade. Por isso que vocês têm que ter uma maneira muito boa de fazer. Só que assim, eu particularmente, pode ser das duas formas, não interfere na nota. Desde o que importa para mim é a maneira do texto mesmo, como o texto está escrito. O conteúdo. Se você se sente mais à vontade escrevendo um texto, ótimo. Eu prefiro ler assim, na verdade. É mais gostoso de ler do que ler tópicos, tá? Mas se você de repente prefere, não, vou escrever em forma de tópicos que é mais claro para mim. Pode escrever em forma de tópicos também, não tem problema nenhum, ok? Eu peço só que quando vocês fizerem ele, tentem, enfim, né, fundamentar onde vocês puderem, né? Façam uma leitura geral e tentem ser, como eu posso dizer assim, tentem colocar um pouco da opinião de vocês também, tá? Muitas vezes o review vem com uma pura
puro plágio da internet, tá? Então a pessoa copiou e colou e pum, acabou assim. E não quer dizer que não vale você se fundamentar. Claro que você pode fundamentar num artigo da internet, num blog, num livro, pode. Vale a pena você fundamentar isso. Só que aí tem algumas regras. Primeiro, você tem que citar da onde você tirou, tá? Onde é que você tirou aquele texto, afinal das contas. Mas falta uma notinha especial, um gosto especial, que é a opinião de vocês. Então, quando vocês colocarem, eu recomendo isso, tá? Então, quando vocês colocarem lá, de repente escolher alguns tópicos para fazer o review. Fez lá, coloca um pouquinho da opinião de você sobre aquilo. Olha, o autor, né, desse site que eu li diz isso. Particularmente, né, eu penso que dessa forma, assim, 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 eu concordo com ele, eu não concordo, ou discordo parcialmente, enfim. Coloca um pouquinho da opinião de vocês, porque isso dá para quem está lendo, dá a cara assim, ó, ok, essa pessoa fez o trabalho mesmo, não simplesmente copiou e colou. E se ela fez, ela leu, tá? Então, essa é a ideia, sabe? Ouvir um pouquinho de vocês também. Obrigada, professor. De nada, eu que agradeço. Outra dúvida? Quem que comentou antes? Ninguém mais ficou com dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Turma, olha, eu fico muito feliz. Olha, nós temos uma sala cheia hoje. Sinal que o pessoal gostou da aula, né? Viram que foi bem tranquilo. Eu acho que foi fácil de lidar, né? Deu para aprender um pouco. Acho que até as evidências científicas que nós trouxemos hoje também ajuda a gente quando for para a sala de aula, ter uma outra visão sobre essa disciplina e, ao mesmo tempo, ajuda vocês para que, por exemplo, quando vocês forem fazer um projeto, como comentei anteriormente, né, muitos professores gostam de trabalhar com projeto, mas falta justificar ele. Né? Você simplesmente chegar para um secretário de educação, para um diretor e dizer assim, eu vou trabalhar as artes porque trabalha a expressão. É isso que eu sempre ouvi isso a minha vida toda. E mesmo quando o aluno fica pensando, tá, mas não quero me expressar de outra forma. Eu estou gostando da minha forma de expressar, eu quero ter melhores notas, né? Eu quero ter melhor desempenho, eu quero aprender mais, eu quero ser mais inteligente, basicamente. Então, quando você coloca isso, agora, essas aulas, estou tentando trazer essas evidências aqui para vocês, que é para mostrar assim, ok, eu posso usar o ensino artístico para deixar o meu aluno melhor, para fazer com que ele tenha melhor desempenho, para que ele saiba ler melhor, para que ele tenha melhor desempenho na matemática, para que ele seja um melhor cientista. Vocês vão ver na semana que vem as evidências históricas que eu vou mostrar para vocês das pessoas que eram cientistas e artistas. E vocês vão ficar olhando aquilo, meu Deus, como isso é possível? Tá? Então, é algo que nós temos que estimular no nosso aluno. Não pensem mais a arte simplesmente como expressão, tá? Tire essa palavra expressão da mente de vocês. Pensem como desenvolvimento, ok? Desenvolvimento, não simplesmente expressão, tá bom? Foi um desabafo, tá? Mas eu acho que serviu de algo. Turma, mais alguma pergunta? Algum comentário? Podem falar comigo, eu não vou morder. Tá. Tá. Não? Tudo tranquilo?